Há barcos que não só perdem valor com o tempo, mas o seu valor quase desaparece. Apenas após um período de tempo muito curto. O que vale a pena referir é que muitos deles ainda estão quase novos, tendo sido comprados com a convicção de que seriam um investimento valioso para jornadas na água. Mas que o mercado começou a arrefecer uma verdade difícil de aceitar, revelou-se o seu valor caiu em queda livre tão depressa que deixou muitos proprietários sem margem de manobra. Então, o que aconteceu realmente e quais são os modelos mais chocantes? Vamos começar com um nome que já foi visto como uma revolução. Top 1. O modelo que foi promovido como uma revolução, mas enfrentou graves problemas de segurança. Inicialmente, este modelo foi apresentado como um conceito totalmente novo e inovador na indústria, com um design compacto, fácil de usar e um preço relativamente acessível, o que o fez atrair rapidamente quem se iniciava no mundo das embarcações de recreio. A ideia parecia muito atraente. Um barco moderno que oferecia uma experiência diferente, sem necessidade de um investimento enorme. Mas a realidade não correspondeu às expectativas. Após algum tempo de utilização, surgiram vários incidentes, desde pequenos acidentes a casos mais graves. As agências de segurança intervieram e descobriram que o design do casco permitia a acumulação de água em certas condições, reduzindo a estabilidade durante a navegação. Isto levou muitos a questionarem se um produto promovido como inovador poderia esconder tais riscos. A confiança do mercado colapsou rapidamente. O fabricante foi forçado a realizar várias campanhas de recolha para corrigir os erros. Mas o dano já estava feito. O valor de revenda caiu tanto que muitos proprietários não conseguiram encontrar compradores ou receberam apenas valores muito baixos, em comparação com o investimento inicial. Uma ideia promissora acabou por se tornar um exemplo clássico de fracasso. Top 2. Linha de barcos de luxo com preços altíssimos, mas um mercado demasiado restrito. No segmento de luxo, existem modelos com preços que chegam a centenas de milhares ou mesmo a quase $500 mil e que foram vistos como símbolos de sofisticação e estatuto na água. No entanto, esse preço excessivo tornou-se uma faca de dois gumes quando o mercado começou a estagnar. O grupo de clientes com capacidade financeira para estes produtos, que já era reduzido, tornou-se ainda mais cauteloso quando a economia deixou de ser favorável. Estes barcos começaram a ficar parados nos concessionários durante meses sem compradores. A pressão para baixar os preços aumentou, fazendo o valor de mercado cair a pique. Alguns modelos também enfrentaram problemas técnicos que levaram a recolhas, o que reduziu ainda mais a confiança dos compradores. Pense bem, ao gastar uma quantia enorme, aceitaria correr riscos quanto à fiabilidade. O resultado foi que muitos proprietários viram o seu patrimônio perder uma grande parte do valor em apenas alguns anos, o que os deixou em choque. Top 3. Barcos de recreio especializados para desportos aquáticos com custos de operação elevados. Houve uma altura em que os barcos desenhados especificamente para criar ondas para desportos aquáticos se tornaram símbolos de um estilo de vida luxuoso. Eram promovidos como as máquinas perfeitas para experiências de lazer de alto nível, com preços que podiam atingir centenas de milhares de dólares. Contudo, o maior problema residia no próprio mercado a que se destinavam. Este é um segmento extremamente restrito. O comprador não precisa apenas de meios financeiros, mas também de condições ambientais adequadas e de um grupo de amigos para partilhar a atividade. Quando a economia atravessa dificuldades, gastos de luxo como este são geralmente os primeiros a ser cortados. Além disso, os custos de operação destes barcos não são baixos. Um único dia de utilização pode consumir centenas de dólares em combustível, especialmente quando o sistema de criação de ondas funciona continuamente. Isto fez com que muitos proprietários percebessem que o barco que outrora trazia alegria se tinha tornado um fardo financeiro. Quando começaram a tentar revender o mercado, saturou-se rapidamente e o valor caiu drasticamente, deixando muitos arrependidos. Top 4. O modelo que foi um grande sucesso, mas apresentou falhas técnicas após pouco tempo. Durante o período de expansão do mercado, certos modelos tornaram-se as escolhas principais devido ao design atraente e ao desempenho impressionante. Eram muito procurados e apareciam frequentemente nas listas dos mais vendidos. Mas quando o mercado arrefeceu, os problemas anteriormente ignorados começaram a surgir. Muitos proprietários relataram que após algum tempo de uso, o barco apresentava uma série de falhas técnicas, desde sistemas de ondas instáveis até peças que precisavam de ser substituídas repetidamente.
Até alguns detalhes exteriores mostravam sinais precoces de degradação. O ponto crucial é que a função principal do barco dependia fortemente desses sistemas. Quando falhavam, a experiência de utilização era quase totalmente arruinada. Os compradores no mercado de usados tornaram-se mais hesitantes ao ouvir falar destes problemas, resultando em barcos anunciados por longos períodos sem compradores. A discrepância entre o preço desejado pelo vendedor e o que o comprador estava disposto a pagar cresceu, fazendo o valor real cair a pique. Top 5. Barcos de submarcas com preços acessíveis, mas pouca notoriedade. Para chegar a mais clientes, alguns fabricantes criaram linhas de produtos com preços inferiores aos das gamas de luxo. No entanto, isto trouxe outro problema: a falta de reconhecimento da marca fora da comunidade especializada durante o auge do mercado. Isto não era um obstáculo, pois os compradores estavam familiarizados com o nome. Mas quando o mercado estagnou, os compradores começaram a ponderar melhor, especialmente no mercado de usados, onde a confiança é fundamental. Ao verem uma marca menos familiar, muitos questionam-se se o produto será fiável, além disso, para manter os preços baixos. Alguns acabamentos eram mais simples do que nas gamas superiores, ao comparar com outras opções. Estas diferenças tornavam-se evidentes e influenciavam diretamente a decisão de compra. Como resultado, o valor destes barcos caiu rapidamente e continuou sob pressão à medida que surgiam produtos semelhantes no mercado. Top 6. Barcos familiares espaçosos, mas afetados pelo excesso de oferta no mercado. Os barcos orientados para famílias foram escolhas populares devido ao espaço generoso e ao conforto que proporcionavam, oferecendo uma experiência relaxante na água para diversos tipos de clientes. Na fase de forte crescimento, os fabricantes aumentaram a produção para satisfazer a elevada procura, mas quando a procura diminuiu, o excesso de oferta tornou-se um grande problema. Uma vaga de barcos novos e usados surgiu simultaneamente no mercado, tornando a competição feroz. Os concessionários começaram a baixar os preços para escoar o estoque, o que arrastou rapidamente os preços dos barcos usados. Muitos proprietários ficaram surpreendidos ao receberem propostas de retoma muito inferiores ao preço de compra original. Isto demonstra que mesmo produtos com boa reputação não conseguem escapar ao impacto da lei da oferta e da procura quando o mercado muda. Top 7. Barcos de luxo afetados por estratégias de marca e concorrência. Existem modelos que outrora representaram o topo da qualidade na indústria, mas mudanças na estratégia da marca causaram impactos significativos quando a empresa-mãe ajustou a orientação dos produtos. Algumas linhas foram alteradas ou descontinuadas e a rede de distribuição tornou-se mais limitada em várias regiões. Isto fez com que os compradores no mercado de usados se sentissem inseguros quanto ao futuro da marca, sem garantias de suporte. A longo prazo, os compradores não estão dispostos a pagar preços elevados. Além disso, na mesma faixa de preço, estes barcos tinham de competir com opções mais versáteis, capazes de servir múltiplos propósitos, o que reduziu ainda mais o seu apelo à medida que a oferta aumentava e a concorrência se tornava mais agressiva. O valor de revenda foi diretamente afetado, levando muitos proprietários a perceberem que o seu investimento inicial estava a desvalorizar-se mais depressa do que o previsto. Estes são os 7 modelos de barcos que já foram muito cobiçados, mas que perderam valor a uma velocidade que surpreendeu muitos, desde designs revolucionários a gamas de luxo. Todos mostram quão depressa o mercado pode mudar. Qual destes casos o impressionou mais? Deixe a sua opinião e se achou este conteúdo útil. Não se esqueça de colocar um gosto e de subscrever o canal para não perder os próximos vídeos.